Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje eu quero falar para você sobre José, filho de Jacó. A história de José é muito conhecida por todos nós. Ele foi rejeitado por seus irmãos, vendido como escravo e acabou parando na terra do Egito, da onde se tornou governador, o segundo no comando depois de Faraó, e tudo isso após ter sido preso e passar por diversas dificuldades. Se a história de José fosse em nossos dias, seria mais ou menos assim: José seria um menino lá do interior que perde a sua família e vai para a capital em busca de uma vida melhor. E ali passa por muitas privações, mas consegue um trabalho. E nesse trabalho, após acreditar que as coisas iriam melhorar, ele acaba sendo acusado de um crime que não cometeu, vai preso, mas supera tudo isso e se torna um grande empresário, um homem de sucesso muito rico e, por fim, acaba sendo eleito vice-presidente do país. Essa é uma história muito bonita, parece até um filme, mas é a história que nos conta o livro de Gênesis a respeito de José, filho de Jacó. E certamente você deve concordar comigo que é uma história bonita de superação e de persistência, um exemplo, na verdade, para todos nós, um exemplo de fé, um exemplo de coragem e de uma pessoa que manteve o propósito aí diante das adversidades e soube superar os obstáculos. Mas tudo isso que a gente pensa a respeito de José é porque nós conhecemos, através das Escrituras, o início, o meio e o fim de sua história. Nós acreditamos que José é um exemplo de superação porque conhecemos todas as partes de sua história. Mas imagine você se a única coisa que você soubesse a respeito dele fosse a parte onde que ele é rejeitado por seus irmãos e vendido como escravo. O que você pensaria dessa história? Bom, talvez pensaríamos que ele era um pobre coitado, um injustiçado, uma vítima das circunstâncias, porque não havia feito nada para merecer aquilo e ainda assim foi premiado, digamos assim, por todos esses acontecimentos. Então, se conhecêssemos apenas a primeira fase de sua história, talvez pensássemos isso, de que ele era um injustiçado, uma vítima das circunstâncias e das adversidades da vida. Mas, ao invés disso, imagine se o que você soubesse da história dele fosse a parte em que ele consegue um trabalho no Egito e quando as coisas começam a melhorar, ele é acusado de um crime que não cometeu e vai preso. O que você acharia se tudo que você soubesse, toda a informação a respeito de José fosse apenas esta, a de que ele foi preso injustamente? Talvez você dissesse que ele era um azarado, era uma pessoa sem sorte, que onde as coisas aconteciam de ruim para ele, porque talvez ele tinha um encosto, precisasse aí de uma sessão de descarrego, ou que ele era perseguido pela inveja das pessoas e que definitivamente havia alguma coisa errada na vida dele, ou seja, uma maldição ou uma falta de sorte. Se você fosse um cristão fervoroso, talvez dissesse que ele tinha algum pecado oculto que precisava confessar e por isso a vida dele estava amarrada desse jeito. Mas se ao contrário disso tudo, o que você soubesse da história de José era apenas a parte final, aonde ele é eleito, ele chega ao cargo de governador, o segundo no comando depois de Faraó. Se você soubesse apenas isso, de que ele saiu da prisão, foi trabalhar com o rei, se tornou o braço direito do faraó, então você diria o quê? Que ele era um homem abençoado ou um homem de sorte que nasceu com a bunda virada para a lua, uma pessoa que estava no lugar certo, na hora certa, uma pessoa que teve oportunidades e aproveitou. Não seria mais ou menos isso que iríamos pensar se soubéssemos apenas essa parte da história de José? O que eu estou querendo mostrar para você, meu irmão, meu amigo, é que a nossa realidade ela é construída
exatamente assim, a partir das coisas que observamos na vida, através das coisas que enxergamos na vida. A nossa realidade, ela vai sendo construída por aquilo que vamos enxergando, que vamos observando em nossa vida. Bom, e essas coisas que observamos na vida, sejam boas ou sejam ruins, elas vão construindo a nossa forma de pensar e a nossa forma de ser. Ou seja, se nós enxergamos, se nós nos mantemos a nossa mente concentrado nas coisas boas que acontecem, então vamos formando um conceito positivo sobre a vida, porque nós vamos nos alimentando daquilo. Então nos tornamos mais entusiasmados, mais motivados, mais confiantes e é dessa forma adquirimos resultados cada vez mais positivos, porque estamos enxergando as coisas boas na vida. Mas se por outro lado nós estamos observando, focando nas coisas ruins que acontecem, então também vamos nos alimentando daquilo. E nosso comportamento passa a ser mais para baixo, mais baixo astral, nosso entusiasmo muda, nós passamos a ser pessoas mais negativas porque estamos enxergando as coisas ruins da vida. Então, aquilo que nós focalizamos, que nós nos mantemos concentrados, isso vai construindo a nossa forma de ser, a nossa opinião, a nossa visão e a nossa postura sobre a vida. Bom, então até aqui você pode imaginar que eu não estou falando nada de novo, porque é basicamente o conceito de crença, de que as nossas crenças, elas vão construindo a nossa vida. É aquele famoso ditado, a vida tem a cor que a gente pinta. Bom, mas neste momento eu quero entrar num conceito mais elaborado e gostaria que você prestasse atenção. Embora muitas das nossas crenças, elas sim, elas constroem a nossa realidade e muitas dessas crenças, elas acontecem a nível inconsciente ou subconsciente. Mas para você entender mais este conceito, eu recomendo você buscar aí mais conhecimento a respeito do que já tem escrito sobre isso, porque não é o objetivo dessa mensagem entrar no nível inconsciente ou subconsciente das nossas crenças. Mas neste momento, eu gostaria que você prestasse atenção no seguinte, que se você mantém o foco, se você se mantém concentrado nas coisas boas, você é alimentado por isso e você é motivado por isso. E se você se mantém focado nas coisas negativas que acontecem, nos acontecimentos ruins, nas situações adversas, você, consequentemente, vai viver uma vida com mais dificuldades, cercado por desânimo, por mais tragédias, por mais coisas ruins, porque é isso que você está enxergando na vida e isso vai manter aí vai construir, digamos assim, a sua realidade. Mas ocorre um problema, é que todos os dias, quando acordamos pela manhã e vamos trabalhar, por exemplo, nós sabemos que estamos sujeitos a coisas boas e coisas ruins. E provavelmente virá acontecer no decorrer do dia coisas boas e coisas ruins, porque é assim que é a vida. Ela acontece os altos e os baixos, acontece coisas boas e coisas ruins. E é impossível impedir que aconteçam essas coisas. Bom, mas se você é moldado, digamos assim, o nosso comportamento, nossas atitudes, iniciativas e nossas decisões é moldado pelos acontecimentos na nossa vida, e em nossa vida acontecem coisas boas e ruins, a própria teoria das crenças, ela entra aí num conflito, porque na nossa vida nós temos dos dois, das coisas boas e coisas ruins, e é impossível você se manter o tempo todo focado só em uma coisa, só nas coisas boas ou só nas coisas ruins, porque independente daquilo que queremos, porque todos nós queremos somente as coisas boas, mas é impossível não ser em algum momento influenciado por um acontecimento ruim. Então,
Se você acredita que aquilo que acontece de bom, de que aquilo que acontece de positivo na sua vida, é nisso que você tem que se manter focado o tempo todo e concentrado, o que você vai fazer quando um ente querido seu vir a falecer ou ficar doente, ou acontecer um acidente? Você vai conseguir não se concentrar nisso? Você vai conseguir se manter concentrado nas coisas positivas da vida, sabendo que um filho seu, com uma pessoa que você gosta, está internada no hospital? Ou se você acaba de perder o seu trabalho, ou se você está vivendo uma situação de dívidas, onde os cobradores estão à sua porta, você conseguiria se manter 100% concentrado em algo positivo? Então, a teoria das crenças, ela encontra um conflito exatamente no momento aonde nós sabemos que no decorrer do dia nós vamos viver coisas boas e coisas ruins. E você pode até dizer que essas coisas boas e ruins, elas são atraídas por nós mesmos, no nível inconsciente e subconsciente. E embora haja uma verdade em tudo isso, nós não podemos simplesmente evitar ou impedir que essas coisas aconteçam. E nem sempre também vamos conseguir impedir a nós mesmos de nos se sentir depressivos, ou nos sentir entristecidos, ou nos sentir desanimados por algumas situações ruins que ocorrem. Então, o mais importante não é saber que você deve focar as coisas boas, ou que você deve evitar focar nas coisas ruins. O mais importante é a consciência com que você vai enfrentar as coisas boas e a consciência com que você vai enfrentar as coisas ruins. Porque, como eu disse, no seu dia você vai viver coisas boas e coisas ruins. Você vai saber você deve saber, aliás, que no decorrer do dia talvez se aproxime de você pessoas que sintam inveja de você e que caluniem você, ou que criem situações embaraçosas para você. Ou você deve saber que, de repente, nesse dia, haverá uma cobrança de uma fatura em atraso. E isso é um acontecimento ruim. Talvez esse momento, o local, a empresa onde você trabalha, esteja vivendo uma crise. E talvez, nesse dia, seja o dia onde você será contemplado aí por uma demissão, por exemplo. Então, essas coisas nós estamos sujeitos em nosso dia a dia. Mas não consiste, a nossa vida, na verdade, não consiste em se concentrar nas coisas boas ou se concentrar nas coisas ruins. Definitivamente. É o primeiro passo, na verdade, da sua superação, da criação, digamos assim, da sua verdadeira personalidade, da sua verdadeira história, é você saber, o primeiro passo é você saber de que coisas boas e ruins, elas acontecem, independente se é você que está atraindo ou não. O segundo passo é você entender que se a nossa vida, a vida de todas as pessoas, elas possuem altos e baixos, às vezes estamos em cima da onda, às vezes estamos debaixo dela. Às vezes estamos no topo, outras vezes estamos no fundo do poço. Mas o terceiro passo é você saber que você não é definido nem por uma coisa nem por outra. Você não é definida nem por seu momento de vitória, nem por seu momento de derrota. Você não é definido pelas coisas boas nem pelas coisas ruins que acontecem, porque assim como na vida de José, as coisas são apenas coisas, os acontecimentos são apenas acontecimentos, e as situações que ocorreram na vida de José, a história dele mostra isso, que ele tratou aquilo como apenas situações. Observe, por exemplo, o momento onde ele foi vendido como escravo. Observe isso. Em momento algum, você vai ver que há descrito que ele se queixou disso ou se entrou em depressão por causa disso. Ou ele se julgou um desafortunado, um infeliz ou um amaldiçoado. Embora a situação que ele vivia naquele momento era bastante ruim, ele
não avaliou a sua própria vida por causa disso. O que eu quero dizer é que ele foi vendido como escravo, mas ele não se sentia escravo. O que eu estou tentando te mostrar é que a situação em que você vive, que as situações em que passam a sua vida, elas não definem você. Elas não devem definir. Você não deve se definir através delas, sejam boas ou sejam ruins. Porque José, ele foi vendido como escravo, mas ele não se sentiu escravo. Tanto que ele não viveu como escravo. Ele aproveitou a primeira oportunidade para sair daquela situação e não julgou ninguém por causa disso. Bom, e como é que sabemos que ele não julgou ninguém e nem ficou se lamentando, nem entrou em depressão depois que foi vendido como escravo? Exatamente porque não há isso descrito a seu respeito. Não há descrito que ele viveu se lamentando. Isso tem um significado muito grande para nós. É que ele não manteve o foco naquilo que estava acontecendo. Nem naquilo de bom que poderia ou que aconteceu no passado, nem naquilo de ruim que estava acontecendo naquele momento. Ele manteve-se concentrado naquilo que ele era. E qual era o seu objetivo de vida. Naquilo que ele desejava para si mesmo. E por isso, ao chegar na terra do Egito, ali depois de ter sido mais uma vez acometido aí de uma grande dificuldade, ter sido preso, você não vê em momento algum ele se lamentando para os seus companheiros de cela. Você não vê em momento algum ele para baixo, dizendo que era um desafortunado, olhando para ele mesmo como se ele fosse uma vítima, um pobre coitado, uma pessoa aí abalada e desanimada pelas circunstâncias, porque ele não focalizava naquilo que estava acontecendo na vida dele. Ele focalizava naquilo que ele era. Talvez ele havia entendido de que acontecimentos são apenas acontecimentos, mas eles não definem quem você é. A definição de si mesmo é uma escolha que você faz a partir daquilo que você acredita que merece alcançar, daquilo que você acredita, que você acha que você merece obter. Então, José, ele não era definido por sua condição de escravo. E também não era definido por sua condição de prisioneiro. Assim como depois que ele foi elevado ao cargo de governador e se tornou o braço direito de Faraó, ele também não foi avaliado, por isso não foi definido por sua condição de poder, por sua condição de prestígio. Porque observe que as escrituras mostram isso, que quando ele já era grande, rico, próspero e poderoso dentro do Egito, e ele encontra seus irmãos, ele não tem pensamentos de vingança, nem pensamentos de humilhação. A sua reação é abraçar os seus irmãos, chorar e criar uma situação, uma forma de unir de novo a família. Então, ele sabia muito bem que ele não era definido por sua condição de governador, mas isso não era algo bom, algo positivo em sua vida? Sim, mas ele não era definido por isso, porque aquilo era apenas uma situação em que ele vivia, uma situação positiva. Mas não definia quem ele era, porque o que ele era o mesmo menino que foi rejeitado pelos irmãos e vendido como escravo. Porque a situação ruim na sua vida não definia quem ele era, assim como a situação boa também não definiu quem ele era. Porque os altos e baixos da vida, eles não podem definir você. A sua definição, a sua personalidade, o seu caráter, isso é uma escolha pessoal que você deve fazer. Tem pessoas que a gente observa, por exemplo, que tem pessoas que não podem comprar um carro novo, e que no mesmo dia começam a lavar o carro com som a toda altura na rua, para chamar a atenção das pessoas e mostrar que ele tem aquele veículo, porque de alguma forma ele está se definindo por a situação boa que ele está vivendo, pela condição de prosperidade que ele está vivendo naquele momento, e às vezes nem é bem assim, né? Porque às vezes a pessoa está atolada de dívida, com a corda no pescoço, mas está tentando demonstrar uma vitória que na verdade, um sucesso que na realidade nem existe, na verdade não existe. Mas essas pessoas, elas tentam se definir pelas situações da vida,
pelas coisas que lhe acontecem. Se algo é bom, então elas se definem por ali, elas se consideram pessoas de sucesso, elas se consideram pessoas entusiasmadas, pessoas fortes, pessoas aprovadas por Deus. Mas se pelo contrário elas vão ao fundo do poço e acontecem diversas coisas ruins, então elas também se definem por isso e acham que elas são vítimas de uma macumba, de uma maldição, ou que há algum encosto sobre elas, e então elas procuram formas de se livrar daquele algo ruim que está sobre elas, mas na verdade acontecimentos são acontecimentos, eles não definem quem você é, eles só definem o momento em que você está vivendo, mas quem você é definido pela escolha pessoal que você faz. E isso não é algo que vem de fora, que vem das circunstâncias, seja boa ou seja ruim, é algo que vem de dentro de você. Cada dia, cada momento que você olhar no espelho, você tem que definir quem você é, qual será o seu caráter, qual será a sua identidade pessoal, como você será para si mesmo, como você será para a sua família, como você será para os seus amigos. Porque observe que isso era algo tão estruturado na vida de José, que quando ele está preso, ele poderia passar ali os seus dias se lamentando dos ocorridos, mostrando para os seus companheiros de cela que ele era injustiçado, de que ele não merecia estar ali, que foi uma injustiça, que ele era uma vítima, ou que Deus é ruim por ter deixado isso acontecer com ele, ou que no mundo há muitas pessoas ruins que criaram aquilo para ele, aquela situação difícil, mas ao invés disso, ele se concentra nos seus próprios companheiros, no que ele podia fazer por eles, e ali ele se torna amigo daquelas pessoas, dando o que ele podia naquele momento, que é uma palavra, uma orientação, porque as escrituras descrevem que ele interpretava os sonhos dos seus companheiros de cela, que muitas vezes nós nos sentimos amarrados pela situação, pela adversidade, porque quando passamos os baixos da vida, as tempestades da vida, nós nos isolamos nesse problema, ficamos enxergando apenas isso, focalizando apenas isso, se lamentando o tempo todo, se afastando das pessoas, concentrando apenas naquilo que está acontecendo, por que aconteceu, da onde que veio, quem foi que armou isso para mim, quem foi os invejosos, ou se foi o diabo, ou se foi alguém com o olho gordo, foi alguém que tinha inveja de mim. Então passamos muito tempo concentrado nisso. Mas ao invés disso, o ideal era procurar alguém que precisa da sua ajuda e ajudá-lo, mesmo que seja como orientação. É procurar alguém necessitado, alguém que você pode fazer alguma coisa por ela, porque no momento em que você tirar o foco dessa situação e não se definir por ela, então talvez você encontre caminhos que possam te levar a uma superação. Então, eu gostaria que você refletisse sobre esta mensagem e respondesse não a mim, nem a ninguém mais, mas a você mesmo. Quem você é diante da situação?